Ora, muito boa tarde. O meu nome é Cecília Roque. Eu sou professora e investigadora na UCBio, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Hoje venho falar-vos sobre medicamentos biológicos sustentáveis. E tenho comigo a Margarida, que também me vai ajudar a explicar. Olá, eu sou investigadora na FCT e faço parte deste projeto de purificação de anticorpos e novas biomoléculas. O projeto que vamos hoje falar-vos é um projeto europeu que se chama PURE e que é um projeto que tem como objetivo aumentar a sustentabilidade na produção e purificação de medicamentos biológicos. Talvez a primeira coisa que seja importante explicar é o que são medicamentos biológicos. Ora, os medicamentos biológicos, geralmente, nós conhecemos-los porque são administrados quase sempre na forma de injetáveis. E estes medicamentos biológicos são muitas vezes proteínas. As proteínas o que são? Proteínas são conjuntos de aminoácidos que estão organizados. Imaginemos como se tivéssemos um colar de pérolas e cada pérola deste colar é um aminoácido. Cada proteína tem um conjunto de aminoácidos específico e depois este colar enrola-se de uma maneira muito específica, dando origem a uma estrutura tridimensional dessa mesma proteína. Ora, dentro do mundo dos medicamentos biológicos, as proteínas são, como eu disse, das categorias mais importantes e entre elas temos os anticorpos. Ora, os anticorpos têm uma estrutura, como eu aqui apresento neste pequeno modelo, e estes anticorpos são constituídos por 1300 aminoácidos. Todos nós temos anticorpos dentro dos nossos organismos. Os anticorpos fazem parte do sistema imunitário e estão envolvidos no reconhecimento e depois da neutralização de agentes externos, como por exemplo bactérias. Estes anticorpos são também produzidos por via biotecnológica e dão origem a medicamentos biológicos, utilizados, por exemplo, no tratamento de doenças autoimunes e do cancro. Uma outra classe importante de produtos biológicos que eu vos vou hoje falar são as partículas virais ou partículas pseudovirais. Ora, todos nós estamos hoje em dia bastante familiarizados com estas estruturas de vírus. Ora, os vírus não são mais do que estas cápsides que são formadas exatamente por proteínas e dentro do vírus nós temos material genético. Aquilo com que nós trabalhamos são partículas pseudovirais, são iguais aos vírus por fora, mas por dentro não têm material genético, o que quer dizer que não conseguem infectar e não conseguem multiplicar-se. Para que servem então estas partículas virais? São utilizadas em terapia génica e são também utilizadas para vacinas, daí serem tão relevantes como medicamentos biológicos. Vamos agora então tentar compreender como é que podemos produzir estes medicamentos de origem biológica. Ora, os medicamentos de origem biológica, ao contrário dos medicamentos convencionais de origem química que todos nós conhecemos, como por exemplo a aspirina, estes medicamentos biológicos são produzidos por células e são produzidos por via biotecnológica. O que é que isto quer dizer? Eu tenho células, geralmente células animais, que vão ser modificadas geneticamente. O que é que eu vou fazer a estas células? Eu vou-lhes introduzir o gene, que é o gene que codifica para a minha proteína de interesse. Ora, claro que aqui eu não estou a representar à escala, mas o que acontece é que, de facto, nós modificamos geneticamente esta célula de tal maneira que ela fica com a capacidade de produzir a proteína que eu tenho interesse. Claro que, estando nós a falar de medicamentos biológicos, as proteínas de que vamos hoje falar são os anticorpos e as partículas virais, que são constituídas por um conjunto de proteínas. Ora, agora que percebemos como é que podem ser produzidas estas proteínas, são produzidas, portanto, em ambientes onde as nossas células gostam de crescer e de viver. O que é que acontece? Imaginemos que temos aquilo a que nós chamamos um reator biológico. Aqui está representado de uma forma muito simples. O que acontece é que as células estão aqui a crescer e a viver e a produzir as nossas proteínas de interesse e no fim do seu crescimento aquilo que nós temos é como uma sopa, onde nós vamos encontrar a nossa proteína de interesse, por exemplo, o nosso anticorpo,
e muitas outras proteínas contaminantes. Por exemplo, esta proteína azul, temos aqui a proteína vermelha. Vamos encontrar muitas outras proteínas e muitos outros compostos nesta mistura, nesta sopa, que depois precisam de ser purificados, porque o nosso objetivo no fim é ter unicamente esta proteína. A Margarida vai agora explicar-vos o que é que nós fazemos a seguir com esta sopa. Então, nós, depois de produzirmos as nossas proteínas de interesse, temos esta sopa de proteínas com uma mistura de proteínas. Para isolarmos a proteína de interesse, neste caso o anticorpo em cinzento, vamos querer ter um processo que basicamente vai funcionar como um filtro de café, em que nós vamos adicionar esta sopa de proteínas, temos um filtro que é poroso e que à sua superfície tem certas moléculas, ou seja, vamos pensar como se fossem peças de Lego, por exemplo, em que nós temos o nosso anticorpo, está nesta mistura e estas peças de Lego reconhecem especificamente este anticorpo. Todas as outras proteínas, que são, neste caso, impurezas, vão passar através do filtro de café. Só o nosso anticorpo é que vai ficar recolhido. Após este processo, nós podemos remover o nosso anticorpo e então podemos fazer uma preparação para injetável e, portanto, usar em diferentes terapêuticas. Alternativamente, neste filtro, podemos ainda adicionar outro tipo de peças de Lego que reconhecem outro tipo de moléculas. E, por exemplo, tal como falámos, podemos, em vez de recolher o nosso anticorpo, podemos facilmente recolher, por exemplo, uma partícula viral, em que especificamente é reconhecida por esta molécula que está na membrana. Então, no projeto Pure, o que nós queremos fazer é, de facto, reduzir todo o custo de produção destes medicamentos e então temos um material que é muito mais, tem custos muito menores de produção, mas também durante a sua produção e comercialização e utilização, consome muito menos água do que os processos que existem atualmente. Então, vamos ter, por um lado, um material e um processo que custa menos, mas também vamos ter um material que é mais sustentável, tanto de produzir como de operar, e para além disso, depois, quando nós terminamos o processo, podemos facilmente deitar fora este material porque ele é biodegradável. E assim contribuímos com o nosso projeto para melhorar e para facilitar todo o processo de desenvolvimento e produção de terapêuticos. Então, muito obrigada pela vossa atenção. Espero que tenham compreendido o que são medicamentos biológicos, como os podemos produzir de forma mais sustentável e esperamos ver-vos de novo para o ano. Obrigada. Obrigada.